Boa noite aos amados, que a graça e a paz do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós somos gratos ao nosso Deus por mais uma vez nos permitir estar na sua presença. Esse Deus que tem sido maravilhoso conosco, mesmo sem merecermos, que tem cuidado das nossas vidas. Se nós estamos aqui, se nós estamos vivendo, é graças a esse Deus maravilhoso. E durante toda essa semana que passou, o Senhor cuidou das nossas vidas. E nessa semana que nós estamos iniciando, temos a certeza de que Ele continuará cuidando das nossas vidas. Mas que nessa noite juntos possamos louvar e exaltar ao nosso Deus. Ele é digno de receber nosso louvor e a nossa adoração. Então que nessa noite, juntos, nós possamos fazer isso. Primeiramente pelo que Ele é nas nossas vidas, o nosso Deus. Mas também reconhecendo que mesmo sem merecermos, Ele tem nos dado tudo. Ele tem nos dado a vida. Ele tem nos sustentado. Mesmo nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia. Mas ainda assim, tudo está no seu controle. E a gente tem visto, quantas maravilhas o Senhor tem feito, quantas vidas o Senhor tem alcançado. E muito mais Ele fará. Então que nessa noite possamos louvar e adorar ao nosso Deus. Mas primeiramente nós vamos nos colocar diante do Senhor em oração, pedindo ao Senhor que possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, mas que Ele também possa falar conosco, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos pelo Senhor ser o nosso Deus. Obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, Senhor, nas nossas vidas. Bem sabemos que não somos merecedores de nada, somos falhos, somos pecadores, mas ainda assim o teu amor, a tua graça tem alcançado as nossas vidas, Senhor. E estamos aqui mais uma vez e sabemos que isso é graças ao Senhor. E te agradecemos, Senhor, por isso. Nos colocamos diante do Senhor nesse momento e te pedimos, Senhor, que possa receber nessa noite o nosso louvor, a nossa adoração, que possa falar conosco, Senhor, por meio da tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, também por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Senhor. E mesmo nesse momento em que o mundo todo está passando por essa pandemia, Senhor, mas ainda assim o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar alcançando, Senhor, todas as pessoas, possa estar realizando, Senhor, as tuas maravilhas, os teus milagres. Agradecemos pelas vidas, Senhor, que já foram curadas. Confiamos e esperamos, Senhor, que muitas outras serão, Senhor. Que o Senhor assim possa estar sustentando todas as famílias, possa estar cuidando, Senhor, de todas as fases de vida, Senhor. Possa estar abençoando todos os teus filhos e filhas espalhados sobre toda a terra, Senhor. Essa pandemia não é nada. O Senhor é maior do que todas as coisas, Senhor. E te agradecemos pelo cuidado do Senhor nas nossas vidas. É claro que nesse tempo, Senhor, nós precisamos nos cuidar, precisamos fazer a nossa parte, Senhor. Mas sabemos que maior do que tudo isso é o Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui para te adorar. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E já que nós estamos aqui, para adorar, é exatamente isso que nós vamos fazer. Adorar esse Deus que tem um reinado eterno.
um reinado que vai além do que nós podemos imaginar. Nós sabemos que no mundo em que vivemos tem ainda lugares que tem reis, rainhas, mas esses reis e rainhas terrenos, eles não se comparam ao nosso Deus, que tem o reinado eterno, um reinado que é maior, que vai além, né, como eu acabei de dizer, do que podemos imaginar. Então vamos louvar ao nosso Rei, ao verdadeiro Rei, dono de um reinado eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firma de misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nesse momento, ler a palavra do Senhor, que se encontra em Isaías 43. Vamos ler alguns versículos salteados, que os irmãos que estão em casa, né, que possam acompanhar essa leitura.
Isaías 43, os versos nós vamos ler nesse momento. Isaías 43 diz o seguinte: mas agora assim diz, ó Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou. Ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Verso 5. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. E vamos para o verso de número 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. O 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O verso 15. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. E por último, o verso de número 21. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Oremos nesse momento. Ó Deus, grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade. Que, Senhor, tu possa, Senhor, curar nossa nação, cura, Deus, nosso país. Ó Deus poderoso, que esse vírus seja controlado, erradicado de vez, ó Pai. Ó Deus poderoso, tu sabes o que fazes, Senhor Deus. Então, ó Deus, queremos entregar, Senhor, a vida, Senhor, da nossa nação, do nosso país, do povo brasileiro em tuas mãos. Ó Deus poderoso, diante de tudo que está acontecendo, ó Pai, só tu sabes o que fazer, pois tu estás no controle, ó Deus poderoso. Te agradecemos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento ainda vamos adorar o Senhor, vamos adorar, e em seguida nós estaremos, através do pastor, ele trará a mensagem desta noite. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. A doença vier, Ele é Deus. Segurado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se eu não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém.
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Ainda adorando esse Deus maravilhoso, o Deus que nós devemos adorar, louvar, adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor possa achar em mim um verdadeiro adorador. Que o Senhor possa achar um adorador com veste de louvor. Adoremos ao Senhor. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem, derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração.
verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor, dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Amém. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta noite nós vamos continuar em Romanos. Domingo passado nós falamos do capítulo 1, versículo do 18 ao 23. E hoje nós vamos para o capítulo 2, versículos 17 ao 19 e 23. Romanos capítulo 2, versículos 17 ao 19 e depois ao 23. Vamos primeiro orar por esse momento. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, te louvar por esse momento, ó Pai, que é sempre um momento agradável, quando nós estamos, ó Pai, em Tua presença como igreja, na coletividade, embora poucos irmãos aqui, os irmãos do louvor, mas é algo muito gratificante. Com certeza é diferente de quando estamos na Tua presença em casa, sozinhos, tem também o nosso espaço, devemos também exercer a nossa fidelidade em oração, leitura bíblica, no a sós com o Senhor, mas também é imprescindível na vida cristã a vivência em comunidade. Queremos, em nome de Jesus, que o Senhor direcione esse momento, que é sempre um momento bom, agradável ao meu coração, o privilégio de expor a Tua palavra, mas também com muito temor, porque cabe a minha responsabilidade de ser fiel à Tua palavra, Senhor. E o Senhor, assim, possa direcionar todo esse momento na pessoa do Teu Santo Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos para a leitura bíblica. Romanos capítulo 2, versículos 17 ao 19 e depois o 23. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo falando, enviou essa carta aos irmãos que estavam em Roma, e Paulo escreve essa carta, ele está na cidade de Corinto. Se, porém, diz Paulo, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas,
Versículo 20. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. É importante que nós voltemos ao texto de domingo, o texto anterior, e nós precisamos entender algumas coisas. Paulo, no capítulo 1, versículo 1, Paulo vai dizer a que veio. Paulo vai dizer quem ele é. Ele vai dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, Paulo tinha um chamado especial de Deus. Ele não só foi chamado para ser apóstolo, mas separado para o evangelho de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo tinha consciência da sua missão. E essa missão, esse chamado, ele foi não foi a igreja que o constituiu, não foi um irmão que o constituiu, não foi uma denominação que o constituiu, que na época nem existia, né? Existia grupos de religiosos. Não foi grupo religioso que constituiu ele, foi o próprio Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, existe uma especificação nisso. No versículo 16 e 17 do versículo 1, Paulo vai dizer assim, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se você tem a mesma versão que a minha, a Almeida atualizada, no versículo 17 ele vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela, no versículo 18 vai dizer que a ira de Deus se revela. E é algo impressionante. Com certeza na sua Bíblia tem palavras sinônimas. Mas quando no versículo 17 ele diz que a justiça de Deus se revela no evangelho, o juízo de Deus se revela do céu também. E Paulo aqui ele está falando, é importante nós percebermos isso, que ele diz no finalzinho do versículo 16, primeiro do judeu, também do grego. E Paulo, com a consciência que tinha, que ele era chamado de Deus, chamado por Deus, que ele foi separado por Deus, ele também tinha uma consciência do mundo que estava diante dele. Tanto o mundo grego gentil, o homem natural, o homem que não conhecia Deus, o homem que não conhece Deus, por isso que ele diz, aí Paulo discorre no capítulo 1, versículo 18, que Deus se revelou pela natureza, que o homem natural, aquele que não teve experiência com Deus, experiência com a pessoa de Jesus, ele é capaz de ver todo mundo criado e dizer, tem algo por trás de tudo isso aí. Existe algo, porque isso manifesta a glória de Deus, como fala o Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E no capítulo 1, a partir do versículo 18, também Paulo não só vai falar da natureza do mundo criado, mas Paulo vai falar também que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu-lhes atributos. Deus deu a consciência, Deus deu o cognitivo, a inteligência humana e fez a diferença entre o mundo criado e o homem criado à sua imagem. O homem pensa, o homem articula, o homem argumenta, o homem tem estratégias, o homem guarda a memória, mas todo esse cognitivo, toda essa inteligência não foi suficiente. Apesar de o homem, com a sua inteligência, tem pessoas que são excelentes, são inteligentíssimas, mas quando chega em certo ponto, ele diz, aqui eu não posso continuar, e justamente é naquele ponto que talvez chegasse a ter o conhecimento de Deus Todo-Poderoso. Então, tanto a natureza criada, como o homem criado, pensando e olhando para o seu cognitivo, para a sua inteligência, eles se fizeram sábios e tornaram-se loucos, porque não deram glórias a Deus por isso. E agora Paulo, ele sai da esfera humana, natural, do mundo criado, do homem criado à imagem e semelhança de Deus, e vai para o mundo religioso. E hoje nós vamos trabalhar essa questão do mundo religioso. Paulo começa a carta de Romanos falando de uma humanidade geral,
de uma revelação de Deus geral. E agora ele vai falar de um modo mais específico. Ele vai falar da lei, ele vai falar da revelação especial. E a revelação especial é a palavra de Deus, é a Torá, naquela época, e a revelação especial de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Como diz Hebreus, capítulo 1, versículo 1, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí, a gente entende, esse capítulo 1, versículo 16, no finalzinho, eu vou ler todo o versículo novamente, porque Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ele inverte aqui alguma coisa, a sabedoria humana vem da Grécia, todo mundo sabe, e também o judaísmo é a religião que era a religião judaica, né? Deus criou um sistema de proximidade. Deus não só não fez todo esse mundo, Deus só não deu inteligência humana também, não foi só isso, mas Deus estabeleceu critérios de proximidade com Ele. Quem foi que estabeleceu o sistema de sacrifício? Foi Deus. E por que Deus fez isso? Porque o homem não podia se chegar até Ele. Então Deus falou assim: você vai pegar um animal. Ele que não foi, o critério foi dele. Você vai pegar um animal e vai sacrificar, e aí você vai se aproximar, o seu pecado vai ser perdoado e você vai se aproximar de mim. Isso foi criado por Deus. Por isso, eu sempre quando falo de sacrifício, eu me lembro de um versículo aí que está no senso comum aí, muita gente fala esse versículo: Deus quer obediência e não sacrifício. Ora, quando Deus fala lá que é melhor obedecer do que sacrificar, Deus não está eliminando o sacrifício, de maneira nenhuma, mas nunca. Deus fala isso lá em Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Mas o sistema de sacrifício durou todo o período do Antigo Testamento, veterotestamentário. Então Deus não estava eliminando os sacrifícios, e nem poderia, porque Ele mesmo que estabeleceu como meio de proximidade do homem para com Ele, como Ele que ia eliminar isso. Mas o senso comum hoje diz o seguinte: não, se for com sacrifício, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. E por causa disso, muitos de nós, às vezes, deixamos de fazer as coisas para Deus, porque achamos que é muito sacrifício e que não vai dar para fazer. E o sacrifício, ele não é válido, ele não tem teor de valor quanto à questão da salvação. A salvação não é sacrificial. A salvação foi sacrificial na pessoa de Jesus Cristo. Mas não tem ninguém no mundo, acredito eu, que aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, que recebeu o dom de Deus e que para exercer o seu dom não precise de renunciar a algumas coisas. Não precise sacrificar. Não existe isso, irmão. Não existe vida sem sacrifício. Não existe academia sem sacrifício, não existe trabalho secular sem sacrifício, não existe nada sem sacrifício. E sacrifício, embora tenha, às vezes pode ter aquele senso de sacrificar, é algo muito doloroso, é muito sofredor, e de fato pode chegar a isso, mas sacrifício é uma renúncia. Sacrifício é você abrir espaço para o outro. O espaço é seu, mas você, não, eu vou deixar esse espaço para ele. Você renuncia as coisas por um bem maior, por um amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus, Ele estabelece o sistema de sacrifício como um meio de proximidade da humanidade para com Ele. E todas as religiões que nós temos hoje, religiões e seitas, elas têm sua raiz na antiguidade. A raiz do cristianismo é o judaísmo. É o judaísmo. Então, as grandes religiões do mundo, são 3 religiões do mundo. Né? Dentre elas, vou citar 2, o budismo e o cristianismo, religiões antigas. Então, religiões e seitas, ela tem sua raiz na antiguidade,
Desde que o homem é homem, a religião acompanhou a humanidade. E Deus, Ele escolheu um povo, na pessoa de Abraão, e aí o próprio Deus foi estabelecendo, vocês sabem, que quando Deus chama Moisés, nós estamos num período patriarcal. Não existe sistema de sacrifício. Existe um altar que Abraão faz, que Jacó faz, existem alguns altares. Mas o sistema de sacrifício, ele vem exatamente no período dos reis. E Samuel, ele sacrifica, quando ele vai ungir Davi rei, ele sacrifica. E Samuel é um juiz e profeta. Bem, esse sistema de sacrifício, e é importante que se entenda que tanto a religião, principalmente a religião judaica, com sua ramificação no cristianismo, ela não é humana. Ela não é humana, ela é divina. Porque Deus mesmo se auto-revelou e falou as formas, as maneiras, os meios, os métodos que o homem podia se aproximar dele. E aí usou sacerdotes, profetas, para que templo, para que a sua vontade fosse realizada. Mas o homem deturpou. O homem não inventou. E aqui está, capítulo 2, versículo 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas da lei, e te glorias em Deus, você que conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e que está persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, isso aqui Paulo está usando uma figura de linguagem, uma ironia. Porque essa expressão, que estás persuadido que és guia de cego, é muito forte. Porque é como se o judeu olhasse e falasse assim, eu sei, eu tenho a lei, eu repouso na lei, e quem está do meu lado não conhece nada disso. Então, eu vou guiá-lo. E Paulo mostra para os judeus que todo o sistema dele não se cumpriu. Que, pelo contrário, eles achavam que eles podiam cumprir a lei e que a lei era, de fato, algo que pudesse alguém pudesse ser fiel a todo o sistema de leis. Mas, o capítulo 3, versículo 19, o mesmo Paulo vai dizer, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Então, Paulo, é porque o capítulo 2 e capítulo 3, eu vou sempre fazer isso, porque Paulo está fazendo um discurso só, agora para o mundo religioso. Então, eles repousavam na lei que não era para repousar, como se tivesse assim, nós recebemos o pacto de Deus, a aliança de Deus, Deus usou homens, está aí a Torá, está aí a lei, os profetas, então nós agora estamos bem. Não precisamos fazer mais nada. Repousamos na lei. E Paulo diz que a função da lei, não só aqui, mas em Gálatas, ele diz que a função da lei é frustrar o homem. A função da lei é olhar para ele e dizer assim, eu sou pecador. Não tem como eu cumprir tudo isso. Jesus disse, se o homem cumprir toda a lei e falhar em uma, já não cumpriu a lei. E é interessante, irmãos, que isso a gente tem que fazer um link para os dias de hoje. Isso nós temos que fazer uma ponte para nossos dias. Porque embora a gente não esteja enquadrado no sistema religioso judaico, embora nós não estejamos, não somos tão religiosos no sentido assim de muito querer
ser algo que não é, que está na cara que não é, muito embora a gente seja meio leve, mas a gente cai em outras situações. Por exemplo, meus filhos, posso dizer, quando me converti, meu filho tinha 5 anos de idade, eu posso dizer que meu filho, ele pode pensar assim, eu sou crente, né, e vivo a vida de qualquer jeito, mas eu conheço a lei, conheço a palavra de Deus, e eu já me deparei com algumas pessoas que é muito suave, ele não tem aquela questão de culpa, não tem aquela questão de sentença, não tem aquela questão de que deve algo e que precisa recorrer à pessoa de Jesus Cristo para poder ter a salvação. Mas um dia, eu cheguei para o meu filho e falei para ele, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque é necessário que o homem sinta essa necessidade, é imprescindível ao homem, para poder se achegar à pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. Falando ainda sobre religiões, eu não posso precisar agora a pessoa, mas um pensador cristão falaram assim para ele, existe o dito aí, né? O dito diz o seguinte, que todos os caminhos levam a Deus. Nesse dito, você já ouviu isso. E aí, para levar até Jesus. Os caminhos das religiões podem levar a Jesus, porque a Deus, só quem pode levar é Jesus. E aí eu fiquei pensando, óbvio, né? Se a pessoa, qualquer religião pode levar alguém a Jesus, por quê? Pela frustração, depois você descobre lá que não é nada daquilo, que realmente você, no lugar de receber consolo, conforto, você está muito mais pesado, as coisas não se resolvem, e você vai delineando um caminho que você chega no momento em que a graça se aproxima da sua pessoa. Então, os caminhos de fato, como esse pensador falou, os caminhos, as religiões podem até levar até Jesus, pela frustração, né? Por você descobrir que não é nada daquilo, e aí você termina encontrando a pessoa certa, que é a pessoa de Jesus. Porque só quem leva a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Então, esse templo aqui, nossa igreja, pode levar alguém a Jesus? De maneira nenhuma. Agostinho é pensador lá do mundo antigo, viveu no 4º século, 5 séculos, no 5º século, acredito eu, 4º século, Agostinho. Agostinho falava o seguinte, que para ser salvo não tem como, você tem que passar pela igreja. Isso é um pensamento antigo, né? Antigo mesmo, antiguidade, de história, né? Antiguidade. Agora, houve uma evolução no pensamento teológico, houve uma evolução nas interpretações bíblicas. Nós estamos falando de alguém que viveu em 300 e poucos depois de Cristo. Nós estamos no ano 2021. Então, o mundo evoluiu, mas tem pessoas hoje que podem pensar ainda que porque faz parte de uma denominação, faz parte de uma igreja, ele está salvo. E isso não é verdade. O judeu assim pensava. Olha só, no versículo 17. E se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus por isso? Ora, meu, não é por isso. Porque a lei, como diz o capítulo 3, versículo 19, a lei, ela aparece para que toda boca se cale. Toda boca se cale, porque ninguém chega a Jesus pela lei. E quando eu descobri isso, eu era novo convertido, eu tinha uma impressão que a lei era para nos ajudar. Mas quando você olha principalmente a carta de Paulo aos Gálatas, a lei é para te frustrar. A lei é para você dizer, cair de joelho e dizer misericórdia, Deus, misericórdia. Eu não consigo andar por esse caminho, trilhar esse caminho. Por que o Senhor fez isso? Porque o Senhor colocou um caminho para nós inalcançável. Por quê? Maravilha. Esse é o Deus que nós servimos. A igreja, como o judaísmo, é uma instituição divina. Jesus falou que a igreja seria edificada na pessoa dele, em nome de Jesus. Ele que soprou o Espírito Santo de Deus sobre a igreja. Recebereis poder descer sobre vós, o Espírito Santo de Deus. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8,
ele diz exatamente isso: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, as testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas de Jesus. A religião, mesmo que a religião tenha sido constituída por Deus, um meio de proximidade, na antiguidade, o meio de proximidade do homem com Deus foi a religião, foi os sacrifícios, os sacerdotes, né? Foi todo aquele arcabouço, tudo aquilo. Mesmo que tenha sido direcionado por Deus, e a igreja também direcionada por Deus, ela, e por ser instituição divina, ela não tem poder por si mesmo para salvar o homem. Ela não tem poder por si mesmo para salvar o homem. Ora, por que Deus falava lá no Antigo Testamento? Deus falou por meio de Samuel: importa melhor obedecer do que sacrificar. Por que Deus falou isso? Deus falou isso porque o judeu chegava com sacrifício e falava assim: está aqui o sacrifício, e ia embora e continuava a vida dele sem mudança. Não obedecia a Deus, não observava a lei, não tinha reverência, vivia fazendo as coisas erradas. Aí quando chegava no momento lá do templo e tudo, ele era religioso e voltava. Quando Deus fala isso, é justamente para que o fiel entendesse que de fato o sacrifício tem que vir acompanhado pela obediência. O que o sacrifício revela? O sacrifício revela meu coração. O sacrifício revela a minha gratidão a Deus. Mas pode muito bem o sacrifício não revelar o que está dentro do meu coração. Sério, pastor? Sério? Pode muito bem o sacrifício não revelar, de fato, o que está dentro do meu coração. Por isso que Deus fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque sacrifício para mim sem obediência. Foi o que aconteceu com Caim e Abel. Deus, na verdade, ele se agradou do sacrifício de Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Foram os dois. Fizeram o mesmo ritual, mas um fez de forma diferente do outro. Tinha uma multidão no tempo de Jesus, a mulher foi lá e tocou em Jesus. E Jesus falou assim: quem me tocou? Os discípulos falaram assim: mestre, não tem como saber, todo mundo está te tocando. E Jesus falou assim: olha, alguém tocou em mim de forma diferente. Eu vi sair de mim poder. Então, a gente pode estar numa mesma localidade, no mesmo intento, no mesmo objetivo, mas com intenções diferentes. Eu posso estar aqui, mas com a minha mente no mundo da lua. E a chamada de atenção de Paulo sabia que ele era chamado por Deus, separado por Deus, ele não se envergonhava do evangelho, mas ele ia enfrentar esses dois públicos. Ele ia enfrentar o homem natural, ele ia enfrentar o homem religioso. E aí, tanto o homem religioso como o homem natural, se não entender as coisas de Deus, os dois vai sofrer o juízo de Deus. Sofre o juízo de Deus do mesmo jeito. E aí, por isso que ele precisa avisar, por isso que ele precisa anunciar, como ele diz no versículo 16, primeiro do judeu, depois do grego. Porque o juízo de Deus não vem. Por isso que eu chamei a atenção. Primeiro vem, Paulo diz que a justiça de Deus se revela. Justiça quem quer? A pessoa de Jesus Cristo. Deus foi justo? Foi. Quem pagou o preço de todos nós? Quem pagou o preço foi Jesus na cruz do Calvário. Então, a justiça de Deus é Jesus. Então, antes do anúncio do juízo de Deus, vem o anúncio, o aviso da justiça de Deus. Então, ninguém vai ser condenado, ninguém vai ser sentenciado sem antes ter avisado, ter sido avisado. Veja que no capítulo 1, versículo 17, Paulo diz que a justiça de Deus se revela e a justiça de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. E no capítulo 18 em diante, ele vai falar da ira de Deus, que vem primeiro na sequência aqui da Bíblia, o homem natural e depois também o homem religioso. O homem religioso. A religião, ela não salva, como bem dissemos já aqui. A religião, ela norteia, a religião, ela direciona, a religião, ela disciplina, a religião, ela ensina, mas ela não tem
em si mesmo o poder de salvar. De maneira nenhuma. E isso o judeu pensava diferente. O judeu pensava que ele podia, eles eram privilegiados. De fato eram. A primeiro veio para eles, né? Agora, eles se acomodaram, descansaram e acharam que só por ter sido escolhido por Deus, não precisava mais de coisa nenhuma, agora podia viver a vida que inventasse de viver e que não era de maneira nenhuma, viria o juízo de Deus sobre a vida dele. O capítulo 30, versículo 20, ou capítulo 3, versículo 20, capítulo 3, versículo 20, vai dizer: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Ninguém é justificado por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento de quê? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Lembra que eu falei frustração aqui? Então, a lei vem o conhecimento, ninguém é salvo por ela, ninguém é justificado, pelo contrário, a lei dá em nós o senso de pecado. Somos pecadores, e pronto. Né? É isso que a lei diz para nós. Capítulo 2, versículo 25. Capítulo 2, versículo 25, Paulo dizia assim: porque a circuncisão, aí vem o pacto, né? É a questão da aliança que Deus fez lá com Abraão e com Isaac, e depois toda a nação israelita, eles celebravam a circuncisão, até o Jesus Cristo foi circuncidado, com certeza, como bom judeu, e porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se não há uma prática da lei, a circuncisão, para quê? Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, o que Paulo está dizendo, o valor da circuncisão está em praticares a lei. E isso era impossível. Então, por que Deus fez assim? Por que Deus estabeleceu tudo isso? Se era impossível ao homem cumprir toda a lei. Aqui existe uma diferença que é importante que a gente perceba. Existe aquele camarada que a lei, que ele olhava e via assim: essa lei eu não posso cumprir a lei. Isso é um público, né? E aí não é para esses que Paulo está falando, que ele reconheceu que é pecador, que a lei revelou o pecado para ele, mas Paulo está falando daquele que olha para a lei e não se sente pecador. Que, pelo contrário, nem observa a lei. Então Paulo falou: se você não observa a lei e acha que é circuncidado, acha que tem aliança com Deus, não dá certo desse jeito. No 26 ele vai dizer: se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Então, meus irmãos, para que o homem percebesse a sua incapacidade de cumprir a lei e clamasse por Deus. E isso para que servia o sistema todo de leis do Antigo Testamento. Mas ele se orgulhava. Você quer ver? Jesus conta uma parábola, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 19, do versículo 9, Jesus conta uma parábola de um fariseu e um publicano que sobe lá no monte. E aí pronto, é a figura, né? A figura do fariseu era essa, do religioso era essa. Chegava de graça de dor, porque não sou um gentio, não sou isso, e aquele, cumpro minhas obrigações, isso e aquilo. E o publicano lá só batia no peito, não era nem capaz de levantar. Aí Jesus diz assim: o publicano desceu justificado, e o fariseu não desceu justificado. Porque a lei não é para você, não era para o homem ficar esnobe. A lei é para que o homem ficasse no sentido lá que estava o publicano. E Jesus Cristo conta essa parábola com certeza para ensinar aos religiosos da época. Capítulo 2, versículo 28 e 29, nós lemos... Capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o sobrenome judeu não quer dizer muita coisa
quando não se observa os preceitos. Não é o sobrenome, é a aliança, é observar, é a fidelidade para com Deus e a dependência. A circuncisão é apenas uma marca. Melhor dizendo, a circuncisão não é apenas uma marca. A circuncisão era para ser encarada como um compromisso de fidelidade a Deus que cumpre a sua parte. Mas eles deixavam para cima e para baixo, tanto a lei como a circuncisão, e viviam aí como qualquer coisa. Agora, nós precisamos entender isso. Nós, como cristãos, nós temos observado os princípios neotestamentários, veterotestamentários também. Nós temos olhado e temos dito, Senhor, tem acontecido aquele autoexame, tem acontecido aquela introspecção, assim, será que, como é que está meu coração? Se eu me acho que está bom demais, que eu não preciso fazer esse autoexame, então é complicado, porque o caminho que eu estou trilhando é um caminho que o judaísmo do primeiro século viveu. Então nós sempre estamos devendo, sempre precisamos melhorar, mas isso que vai se revelar na oração e no autoexame, até na introspecção, para que Deus revele isso para nós. Porque quando Deus revela para outro, a gente não gosta, quando é chamado a atenção, quando é exortado, o ser humano não gosta. Então, quando for chamado a atenção, quando for exortado, admoestado, então precisa orar, pedir a Deus que Deus realmente revele isso para você. Porque só quando o homem tem a consciência, é que vem também o segundo ponto, que é a motivação para ele mudar. Enquanto os outros estiverem vendo, não vai ter sentido ele mudar. Mas a partir do momento que o homem começa a perceber, ele diz, não, eu vou ter que mudar, não tem jeito de não mudar. Agora, Paulo diz no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz tanto para o homem natural como para o judeu. Para o homem natural talvez não seja tão difícil entender isso, mas para o religioso é. Capítulo 3, versículo 23, Paulo vai dizer, pois todos pecaram e carecem da presença de Deus. Para o judeu, isso era uma afronta. Era uma afronta cabal. Capítulo 3, versículo 9, aí subindo o texto um pouquinho, do 9 ao 12, Paulo diz assim, ele falando para o mundo religioso, o que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? E Paulo era judeu e observador da lei, né? Ele tem uma carta dele que ele fala que era muito zeloso. Então ele fala, que se conclui? Ele se coloca, né? Ele se coloca no grupo. Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, é óbvio, né? Tanto o homem natural como o homem religioso precisa desesperadamente de Deus. Quanto à salvação, nós temos a nossa certeza que somos salvos em Cristo Jesus. Quanto à nossa peregrinação, nós temos que dar uma olhada, né? Ver o nosso dom, o que nós precisamos fazer, né? Porque tem um compromisso, né? Tem uma aliança, tem um compromisso. Lógico que quando a gente falha com compromisso, nós não vamos perder a salvação por isso. Mas nós não ficamos bem, né? Se é salvo em Cristo Jesus, de fato, não fica bem. Concluindo, qual a solução então para o pecado? Por que Deus colocou o meio de proximidade, né, o sistema de sacrifício, colocou lá a lei, as tábuas da lei, se isso não levava o homem a lugar nenhum, pelo contrário, ia frustrá-lo? A solução e a resposta para isso, tanto para judeu como para os gentios e como para nós hoje, está no capítulo 5, versículo 1. Que Paulo vai dizer, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo começa, então, a trabalhar essa questão, porque capítulo 8 ele vai dizer, agora já nenhuma condenação há. Tá? Então, que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus realmente... Esse texto mexe comigo, porque
a nossa vida cristã é uma dinâmica, né? Às vezes a gente está bem, às vezes não está, às vezes a gente causa alguns desconfortos, às vezes a gente mesmo, alguém faz conosco, às vezes a gente às vezes faz com as pessoas, mas que a gente tenha esse senso de que Deus quer o melhor para nós e, acima de tudo, o que nós podemos ver aqui, o cristão, o religioso, ele precisa depender desesperadamente do Deus, Yahvé. A ele deve ser, a esse Deus todo-poderoso, que tem todo o propósito, todos os seus decretos, foi para o resgate da humanidade. A ele toda a honra, a Deus toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, ao Ministério de Louvor. Vamos nesse momento, né, ainda com o cântico, oração, e assim estaremos encerrando o culto desta noite. Hey! 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 Esse é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. Guerra que Cristo nosso general, guerra que Cristo nosso general. Venceu o exército inimigo por nós. Esse é um tempo de guerra, estamos em tempo de guerra. Guerra que Cristo nosso general, guerra que Cristo nosso general. Venceu o exército inimigo por nós. Então não devemos nos intimidar, Nem nos amedrontar, nem baixar nossas armas espirituais, que servem para destruir os dados de Satanás. Nossa guerra não é contra homem algum, Nem contra carne ou sangue, mas
contra o diabo e todos os seus anjos que operam nas regiões celestiais. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no forte inimigo e livraremos os cativos de lá. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no quarto inimigo e livraremos os cativos de lá. E livraremos os cativos de lá. E livraremos os cativos de lá. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no quarto inimigo e livraremos os cativos de lá. O nosso general é valente, varão de guerra, leão de Judá. Com ele entraremos no quarto inimigo e livraremos os cativos de lá. E livraremos os cativos de lá. E livraremos os cativos de lá. Hey! 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 Santo Deus eterno Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas. Entregamos ao Senhor tudo que foi feito nesse momento, Senhor. E te agradecemos também porque nessa noite nós recebemos o melhor do Senhor, que foi a tua palavra, Senhor. Abençoa a nossa semana, Senhor, que tudo que for feito nesta semana, que possa ser feito para a tua honra, para a tua glória. Obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.